pegar o que nós vamos trabalhar. Hoje nós vamos trabalhar com vocês, assim, ajudar vocês. Nós estamos iniciando a Semana Santa, começou a Semana Santa ontem, né? Vai até domingo a Semana Santa. Na igreja, a Semana Santa ela é importante porque ela nos prepara para o evento mais importante de toda a história do cristianismo, que é a Páscoa. Tá? Desde o início do cristianismo, estou entrando na rua aqui. Deixa eu só fechar a porta aqui, tem um barulho aqui, só um minuto. Tá entrando aqui, meu amigo. Pronto. Boa noite que tá entrando aí, a Gil também. Vamos lá. Boa noite a todos, estamos começando agora. Então, desde o início da história do cristianismo, que a ressurreição de Cristo foi colocada como o evento mais importante. Mais importante do que o Natal, mais importante do que o Natal, mais importante que qualquer evento, é a Páscoa, tá? A Páscoa. E a Páscoa cristã, ela nasceu um pouco misturada com a Páscoa judaica. A Páscoa judaica é chamada de Pessá, o Pessá judaico, que era a libertação do povo de Israel, né? E só para ajudar vocês, existem 3 festas importantes do judaísmo. Nós vamos ainda estudar isso lá na história de Israel, nas reformas de Neemias e Esdras, que nós vamos falar. Existem 3 festas que elas se tornaram festas obrigatórias para todo judeu ir até Jerusalém. 3 festas, tá? Uma das festas é chamada Festa das Tendas, acontece geralmente em setembro, recorda ao povo judeu que eles viveram em tendas, tá? Durante muitos anos no deserto. Então, até hoje, os judeus, eles, naquele mês das tendas, eles, mesmo tendo casa, alguns ainda dormem em tendas durante a noite, né? Até hoje. Então, quem é judeu, segue o judaísmo ao pé da letra, até hoje tem judeus que, durante um mês, ele arma uma tenda no quintal para dormir nas tendas, para lembrar que um dia eles viveram em tendas. Até Deus tinha uma tenda que dormia, né, que era o tabernáculo, que depois vai virar o templo. O tabernáculo era uma tenda sagrada em que se guardava a Arca da Aliança, os tabernáculos, né? O tabernáculo. Tinha até a medição desse tabernáculo era precisa. Muito bem, essa é a primeira festa, tá? A festa das tendas. Então, todo judeu que tivesse condições financeiras e de saúde física deveria ir até Jerusalém, tá? A festa das tendas. Uma outra festa que o judeu deveria ir a Jerusalém era a festa chamada Pessá, essa Páscoa judaica. Ela era a festa mais importante para o judaísmo, até hoje. Até hoje, a festa mais importante para o judaísmo é o Pessá. Ela começou como uma festa agrícola, mas depois foi se transformando e foi adotando essa ideia da libertação do povo de Israel. Então, todo judeu deveria ir na Páscoa. Já adiantando para vocês, o Evangelho de João é o único que relata 3 Páscoas, que Jesus participou de 3 Páscoas em Jerusalém, tá? É o único evangelho, os outros não falam isso. Então, João, ele fala de 3 Páscoas que Jesus participou em Jerusalém. Aí você vai me perguntar, Jesus só participou de 3 Páscoas? Não. Jesus, como todo judeu, todos os anos estava em Jerusalém, desde pequeno. É obrigação do judeu. Mas o João só relata 3 vezes. Mas nós sabemos que Jesus, desde quando ele nasceu até quando ele morreu, todos os anos, o pai e a mãe dele iam até Jerusalém. Porque isso faz parte da religião judaica. Participar de pelo menos 3 festas em Jerusalém, tá? Então, a festa das tendas, a festa da Páscoa, e uma outra festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa, que os judeus chamam de Shavuot, que é a festa das 7 semanas. Nós chamamos isso de Pentecostes hoje. Para nós cristãos é o Pentecostes. Para o judeu era chamado Shavuot, que é a festa das 7 semanas. Eles tinham que levar a Jerusalém as primícias da plantação, os primeiros frutos que eles tinham plantado. Se escolhia o melhor cabrito, não era só plantação não, de tudo, o melhor cabrito, 10% do que se plantava, tudo isso ia para o templo, tá? Era chamada a festa das 7 semanas. Como os judeus, eles são muito religiosos, eles transformaram essa festa no dia que Deus entregou a lei para Moisés. Então essa festa das 7 semanas passou a ser
a festa da entrega da lei de Deus a Moisés, tá bom? Por isso que vocês vão ver nessa festa a presença simbólica do fogo, porque o Moisés, ele viu Deus através de uma sarça ardente. Deus, quando se manifestou no Moisés da montanha, o Moisés fala de luminosidade, que na verdade era relâmpago, tá? Mas de qualquer forma a ideia do fogo. E os cristãos vão incorporar esse simbolismo no Pentecostes. Não esqueça a língua de fogo que desce sobre os apóstolos, tá bom? Só para vocês entenderem. Então essas três festas eram festas importantes. Quais são elas? A festa das tendas, a festa da Páscoa judaica e a festa das 7 semanas, tá? A festa das 7 semanas, que era 50 dias depois da Páscoa. Todo judeu deveria ir a Jerusalém? Todo judeu que tivesse condição física e financeira tinha que participar dessas festas em Jerusalém. Essas são 3 festas de obrigação. Tá? Os judeus chamam ela de festa de obrigação. Hoje, na verdade, o que os judeus mais valorizam é a Páscoa. Essas 2 outras festas estão bastante esvaziadas no mundo judaico hoje. Os judeus eles têm 2 grandes festas hoje. É a festa do Ano Novo, que é a festa do perdão, que acontece geralmente em setembro também, e a festa da Páscoa. São as 2 grandes festas hoje mundiais dos judeus. Não que as outras não existam, mas elas ficaram esvaziadas, tá? Mas na época de Jesus, não. Na época de Jesus, essas 3 festas eram muito importantes. Páscoa, 7 semanas, é assim a sequência. Páscoa, festa das 7 semanas e as tendas. Da festa das tendas. Festa de obrigação. Na Bíblia, no livro de João, quem já está indo na missa todos os domingos agora, nessa Semana Santa, fala de uma festa da dedicação. Jesus, inclusive, os irmãos dele falam assim, ele não vai na festa com a gente, eles estão falando da festa da dedicação. Que festa é essa? Jesus não subiu com os irmãos. Por que Jesus não subiu com os irmãos? Porque Jesus ele sabia que a vida dele estava em perigo. Tá? Então ele não vai nessa festa com os irmãos. Essa festa da dedicação, nós não chegamos a isso nessa história de Israel, não. No século II a.C., os gregos eles profanaram o templo. Um homem chamado Antíoco, tá? Ele era um dos responsáveis pelaquela região de Jesus. Ele colocou imagens de deuses pagãos dentro do templo, profanou o templo judaico. E aí 2 irmãos, chamados irmãos Macabeus, por isso que tem o livro dos Macabeus, se vocês têm na Bíblia aí, o livro dos Macabeus, os irmãos Macabeus expulsaram os gregos de Jerusalém, expulsaram esses gregos, e aí, como o templo estava profanado, eles fizeram uma festa de dedicação, que é uma festa de purificação do templo, tá? Essa festa de dedicação que o João fala, vocês vão ler, eu vou até achar aqui para vocês o capítulo, vocês podem olhar isso depois, vai estar assim, a festa da dedicação, em que Jesus não vai nessa festa, porque os irmãos não, por questão da vida dele, para preocupação com a vida. Deixa eu só achar essa festa aqui. Depois eu pego para vocês, vamos certinho um capítulo. Antes da ressurreição do Lázaro, essa festa da dedicação. Então, quando falar festa da dedicação, você sabe que é a purificação do templo, tá? O templo que estava na mão dos gregos, depois que os irmãos Macabeus expulsaram os gregos, eles fizeram então essa purificação do templo, que é chamada de a festa da dedicação. João fala dessa festa. Eu não sei se vocês observaram, pessoal, para quem não sabe ainda, aqui ninguém é obrigado a saber Bíblia, né? Nós estamos começando com vocês. O João, ele é diferente dos outros 3 evangelhos. O evangelho de João é diferente dos outros 3 evangelhos. Os outros 3 evangelhos, eles são muito parecidos. Você pode colocar eles em colunas, um do lado do outro, tá? Você pode colocar o evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito, embora na Bíblia não apareça primeiro, Marcos, Mateus e Lucas, e comparar, eles são muito semelhantes. Hoje nós sabemos que o evangelho de Mateus e de Marcos, ele copiou boa parte do evangelho de Marcos. Então, Mateus e Lucas, eles copiaram boa parte do evangelho de Marcos. Tá, Guto, e aquilo que não está no Marcos, mas está no Lucas e no Mateus? Eles copiaram de uma outra fonte, que nós não sabemos qual é até hoje, e por não saber, nós chamamos ela de quê de queijo, tá? Quê de queijo. Ela é chamada fonte Kelly. Kelly, porque em alemão, Kelly significa fonte, tá? Então, o Mateus e o Lucas, aquilo que eles têm em comum, Mateus e Lucas, que não está no Marcos, os 2 copiaram dessa fonte, chamada fonte Kelly. Nós chamamos de Evangelho Kelly.
Qual é essa fonte? Nós não sabemos até hoje. Mas chama Quelle, que de Kelly, porque Kelly em alemão é fonte. Ok? Então, assim, de novo, qual foi o primeiro evangelho a ser escrito? Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mateus, o segundo. Lucas, o terceiro. João, o quarto. Mateus e Lucas, eles copiaram boa parte do evangelho de Marcos. Boa parte. A base da pesquisa do Lucas e do Mateus é o evangelho de Marcos. Ok? Só que tem coisas que tem nos dois evangelhos que não tem no Marcos. Onde que o Mateus e o Lucas pegaram? Nessa fonte chamada Fonte Kelly. Fonte Kelly. Tá? Fonte Kelly. O Evangelho Kelly. O Evangelho que. Muitos falam assim. Agora tem coisas que só tem no Lucas. Só tem no Lucas e não tem nenhum no outro. Por exemplo, vou dar um exemplo só. Aquele Evangelho capítulo 15 do Lucas, do filho pródigo, só tem no Lucas. Então Lucas utilizou uma outra fonte que ninguém sabe também onde foi. Só ele tem. O Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós chamamos isso de fonte lucana, por causa do Lucas, fonte lucana. Só ele tem. Tem coisas que só tem no Mateus, não tem nenhum outro. Por exemplo, que a família de Nazaré fugiu para o Egito. Só Mateus fala disso. Então nós chamamos de fonte de Mateus. Mateusiana. Fonte mateusiana. Tá? Então nós temos fonte comum a Lucas e a Mateus, que não tem Marcos, chamado Evangelho que. Temos coisa que só Lucas tem, fonte lucana. Temos coisa que só Mateus tem, fonte mateusiana. Mas qual que é a base dos dois evangelhos? O Marcos. O Marcos é a base dos dois evangelhos. Então, quando você colocar os três um do lado do outro, e a palavra colocar do lado é sinótico, para comparar, tá? Então, os três evangelhos são chamados de sinóticos, porque eles são semelhantes, porque ao colocar um do lado do outro e analisar, perceberam que eles são muito parecidos. Aí chegou a essa conclusão, depois de muitas pesquisas, são 200 anos, tá, pessoal, pesquisando isso. Chegaram à conclusão que o Evangelho de Marcos era a base dos outros dois. Então, colocar do lado, para comparar, é chamado sinótico. Por isso que os três evangelhos são chamados de sinóticos. Você faz três colunas e começa a comparar. Por isso que eles são chamados de sinóticos. Então, Guto, eu posso dizer que sinóticos são evangelhos parecidos? Sim. Tá? São evangelhos semelhantes? Sim. Então, sinóticos são evangelhos semelhantes. Ok? João, o quarto evangelho. O João é um evangelho próprio, tem uma teologia própria. Ele não copia praticamente quase nada dos outros. Pouquíssima coisa. Tem algumas coisas que ele busca nos outros, mas é muito pouco. Ele tem uma teologia própria. Ele geralmente, o sinótico, geralmente os personagens são anônimos. O João dá nome. O João vai dar nome a esses personagens, os sinóticos não dá. Por exemplo, se você pegar o Marcos, o Mateus e o Lucas, a mulher que joga óleo na cabeça de Jesus, qual é o nome dela? Não aparece. No João, ela chama Maria de Betânia. Então, geralmente, o João ele dá nome aos bois. Ele dá nome, ele gosta de dar nomes. Tá? Mas agora que vamos entrar no João, vocês vão entender o João, porque o objetivo da nossa aula hoje é essa, fazer uma exegese do João, vocês entenderem o João. O Evangelho do João, ele tem toda uma característica, uma simbologia própria muito interessante. E vocês vão entender por quê. E ao entender isso, vocês vão entender todo o Evangelho de João. Primeiro ponto. O Evangelho de João, como os outros, mas o Evangelho de João especificamente, ele foi escrito em um momento de muita perseguição aos cristãos. De muita perseguição. E de muita rivalidade entre judeus e cristãos. No ano de 85, tá? Do ano de 85, quer dizer, 40 e poucos anos depois da morte de Jesus, 50 anos mais ou menos depois da morte de Jesus, os judeus eles fizeram uma grande reunião, numa cidade chamada Jânia, no norte da Galileia, tá? Norte da Galileia. Eles fizeram uma reunião e decidiram o seguinte, que nenhum judeu poderia aceitar os textos, livros que falassem de Jesus de Nazaré, porque Jesus não era o Messias. Então os judeus proibiram de que outro judeu aceitasse Jesus como Messias. Primeira coisa foi essa.
Segunda coisa, que todos os livros que estavam sendo escritos sobre Jesus de Nazaré não deveriam ser lidos. Virariam apócrifos nas mãos dos judeus. Isso aconteceu no ano de 85. Aí vem aquela perguntinha, e se a gente lê? E se a gente chamar de Messias? A decisão da comunidade judaica, você será expulso da comunidade judaica. Eu não sei se vocês lembram, em João, tem um cego que foi curado por Jesus, e aí no final do evangelho fala que esse cego foi expulso da comunidade. Isso está na cura do cego. Jesus vai numa piscina, lá em Jerusalém, cura esse cego. É aquele cego que não podia descer nas águas, lembra? Ele não podia descer nas águas, e Jesus cura ele. E aí os judeus vai expulsar ele da comunidade. O que eu quero dizer com isso, agora presta bem atenção aqui para vocês entenderem João. Quando João está escrevendo, e o João aqui é o evangelista, pessoal, é assim, ó. Existem pesquisadores da Bíblia, chamados biblistas. São pesquisadores, não são igual nós, gente apenas que tem fé. Eles são pesquisadores, são cientistas, são teólogos, historiadores, arqueólogos, sociólogos. São homens que dedicam a estudar a Bíblia para tentar entender esse livro. Tem gente que é especialista só em João, tem gente que é especialista só em Mateus, tem gente que é especialista só em Lucas, outros no Atos dos Apóstolos, outros nas cartas aos Romanos. Os caras passam a vida 40, 50, 60 anos estudando. Esses homens, eles têm que dominar amplamente o hebraico, têm que dominar amplamente o grego, têm que dominar amplamente o aramaico, têm que estudar a cultura local, fazem simpósios, fazem congressos. Um versículo, uns dedicam a vida toda a entender um versículo. São homens especialistas, são estudiosos. Então existem dois grupos de estudiosos. Primeiro grupo vai dizer o seguinte, porque se eu perguntar para vocês quais discípulos de Jesus escreveram a Bíblia, vocês vão me responder Mateus e João, não é isso? Porque nós sabemos que Lucas não seguiu Jesus, não foi discípulo de Jesus, e nem Marcos foi discípulo de Jesus. Estou falando dos 4 evangelhos. Se eu perguntar, gente, dos discípulos de Jesus, qual escreveram a Bíblia? Até aparece naquela... Eu até passei para Gil. Tem um episódio chamado The Chosen, que fala... tá lá o Mateus escrevendo, sempre anotando, como se ele estivesse anotando a vida de Jesus para depois fazer os evangelhos. Então vamos lá. A maioria dos biblistas vai dizer que o Mateus e o João, que escrevem os evangelhos, não são os discípulos, os apóstolos de Jesus. Então a maioria. Quantos por cento? Chega a mais de 90% dos estudiosos, a maioria dos estudiosos da Bíblia, vão dizer que o Mateus que aparece nos evangelhos e o João que aparece nos evangelhos não são aqueles dois discípulos de Jesus. São outros, porque era muito comum esses nomes. Pode ser que as comunidades estejam apenas homenageando o Mateus. Pode ser que a comunidade esteja apenas homenageando o João, porque eles influenciaram aquela região. Aí deixa eu falar uma coisa para vocês entenderem aqui. Tem até um livro sobre isso, depois quem quiser eu posso indicar para vocês. Muito bom. Existem 3 gerações de cristãos. Primeira e segunda geração e terceira geração. A geração que escreveu os evangelhos está na primeira geração. A segunda e a terceira geração não escreve mais. E os evangelhos pertencem à segunda e à terceira geração. Vou repetir para ficar claro. Existem 3 gerações de cristãos. Depois da morte de Jesus. Tem 3 gerações de cristão. A primeira geração de cristão, que são dos apóstolos, ela termina com a morte do Paulo, em 67. Não tem nenhum evangelho escrito ainda. O primeiro evangelho vai ser escrito, vai ser a partir dos anos 70, que é o Marcos. Então a primeira geração de cristãos, quando os apóstolos estão vivos, segundo alguns pesquisadores, não escrevem. A não ser o Paulo. Só o Paulo escreveu, mas o Paulo não escreveu nenhum evangelho. Dentro da primeira geração, nós vamos ter então apenas os escritos do Paulo. Tá ficando claro? Então, na primeira geração, que termina com a morte do Paulo em 67, os únicos escritos cristãos que nós temos são os escritos do Paulo. Os evangelhos foram escritos nesse período? Não. Da primeira geração, não. Os evangelhos são escritos na segunda geração, Marcos, Mateus e Lucas, e parte do João. E a terceira geração, que é final do século I, início do século II, o Evangelho de João é terminado junto com o Atos dos Apóstolos, junto com o Apocalipse. O Apocalipse, inclusive, é escrito primeiro, alguns pontos dele. Tá? Então, para a maioria dos pesquisadores, tá?
Para a maioria dos pesquisadores, João e Mateus, que aparecem nos evangelhos, não são os apóstolos de Jesus, Mateus e João. Eles podem ter influenciado uma comunidade que escreveu, e essa comunidade quis homenagear esses dois com o nome deles. Então, o correto quando a gente fala a gente fala assim, ó, hoje os biblistas preferem falar primeiro evangelho, que é o Mateus, segundo evangelho, que é o Marcos, terceiro evangelho, ou quarto evangelho, que é o João. Ou se não, falar assim, ó, comunidade joanina. Eu prefiro, inclusive, falar esse nome, comunidade joanina, ela que escreve. É muita gente, não é só uma mão. São muitas mãos escrevendo, e vai ter um redator final que vai dar essas características que nós temos aqui. Tá bom? Então a gente prefere falar comunidade joanina. Ela foi influenciada pelo evangelista, pelo apóstolo João? Possivelmente. Possivelmente. E por isso que ela quis homenagear o João. Tá? Possivelmente ela foi influenciada pelo João. Não tem nada na Bíblia que fala que o João foi novo, como a gente passa sempre a imagem do João novo. Ele era novinho, porque o evangelho é escrito no final do século I, as pessoas que criaram essa hipótese. Ah, se o João escreveu no final do século I é porque ele era novo. Foi uma hipótese que criou. Ninguém sabe a idade desses apóstolos. Ah, o Pedro era o mais velho. Ninguém sabe disso. Não tem essas informações. Pessoal, estou falando da parte histórica, tá? Pra vocês entenderem o evangelho. Porque o que importa para nós é a mensagem. Não são esses detalhes. Eu só estou dando isso para vocês entenderem. Até aqui, ok? Então vamos lá. Esse quarto evangelho, chamado Evangelho da Comunidade Joanina, ele é específico e ele centra em 8 sinais. Eu vou mostrar para vocês esses 8 sinais daqui a pouquinho, tá? Ele fala de 8 sinais. 7, na verdade ele divide, o evangelho é dividido em 2 partes. O livro dos sinais, que é a primeira parte, e depois nós vamos ter a segunda parte, que é a hora de Jesus. Então, se você está com a sua Bíblia na sua casa, eu não sei se a Bíblia de vocês, eu trabalho sempre com a de Jerusalém, que ela é de pesquisa, fica mais fácil. Quando você até o Evangelho João, capítulo 12, versículo 50, esse livro é chamado Livro dos Sinais. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 50. Vocês podem até confirmar depois. É chamado Livro dos Sinais. João fala de 7 sinais. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês os 7 sinais, tá? Que Jesus fez. 7 sinais. A partir do capítulo 13, está escrito assim: a hora de Jesus, a Páscoa do Cordeiro de Deus. É o último grande sinal, qual que é a hora de Jesus? É a hora da morte, da prisão, morte e ressurreição. Então o evangelista ou o redator final desse evangelho, ele dividiu esse livro em 2 partes. A primeira parte, que vai até o capítulo 12, versículo 50, ele chamou o livro dos sinais. Lá no início ele fala isso. Lá no início do evangelho ele fala, esse é o livro dos sinais, tá? Ele vai chamar esse livro do livro dos sinais. Vem lá no início do evangelho. São 7 sinais. E a partir do capítulo 13, nós temos aí a hora de Jesus. Agora vamos, olha tanto que é bacana ler o evangelho quando você começa a entender. Vocês lembram quando Maria fala para Jesus: filho, o vinho acabou. O que ele fala para a mãe dele? Minha hora não chegou. A hora significa prisão, morte e ressurreição dele. Minha hora não chegou. Olha como é que começa o capítulo 13, só para vocês entenderem, o capítulo 13, tá? O capítulo 13 começa assim, ó. Antes da festa da Páscoa, sabendo que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, chegou a sua hora. Então, a partir do capítulo 13, vai narrar, então, o centro do Evangelho de João. Qual é o centro do Evangelho de João? A ressurreição de Jesus. O centro do Evangelho de João é a ressurreição de Jesus, que o evangelista chama de a hora de Jesus. A hora é a sua ressurreição. Todo o Evangelho de Jesus, os 12 primeiros capítulos, nós chamamos de vida pública de Jesus, os 12 primeiros capítulos, estão preparando para esse momento, a hora de Jesus. Qual que é a hora dele? Está escrito bem claro. Passar desse mundo para o Pai, que é a ressurreição dele. Por isso que a igreja, na Semana Santa, qual é o evangelho que ela usa? O Evangelho de João, porque fala da ressurreição. A coisa mais importante... nos outros evangelhos não é importante a ressurreição? Sim,
Mas é importante também a vida pública. Aqui não, João está deixando claro que a coisa mais importante, a centralidade da vida de Jesus está na sua ressurreição, que ele chama de hora. A minha hora não chegou, está dizendo para Maria. E agora ele vai dizer. Só que lá o evangelho não chama Maria de Maria, chama, lembra do que Jesus chama Maria? Mulher. Mulher, a minha hora não chegou. Todas as vezes que vocês virem ou lerem a palavra mulher no Evangelho de João, significa esposa. Jesus está dizendo para Maria, esposa, a minha hora não chegou. Por que Jesus chama Maria de esposa e não de mãe? Porque a Bíblia toda, Deus casou com a humanidade. Primeiro através dos judeus, não deu certo esse casamento, os judeus foi infiel. Agora é um novo casamento, Deus está casando com os cristãos. O primeiro símbolo dos cristãos, quem que é? Maria. A antiga aliança, casamento. A antiga aliança passou. Agora é um novo casamento. É o casamento de Jesus com os cristãos. Uma aliança eterna. Por que eterna? Porque agora Jesus assume o papel da humanidade que não trai Deus. Jesus é a humanidade que não trai Deus, que não engana Deus, que não é infiel a Deus. Por isso que é uma eterna aliança feita no Cordeiro de Deus. Não mais aquele cordeiro animal. Esse novo casamento, essa nova festa. Então, já expliquei isso para vocês lá atrás. A boda de Caná é a festa do casamento de Jesus com a gente. É a simbologia, é o primeiro sinal. É o casamento de Jesus com a humanidade. Então, o cordeiro agora é o próprio Jesus que se dá por nós. Por isso que é eterno. Ninguém desfaz mais esse casamento. Porque se antes o primeiro Adão foi infiel, o segundo Adão, Jesus, não é infiel. Veja a simbologia maravilhosa que o João está passando para nós. Guto, mas por que o João escreve nessa simbologia? Porque ele viveu num momento de perseguição, as coisas não podiam ser ditas tão claramente. Então ele vai dizendo por sinais para as comunidades. Eu vou passar para vocês agora os 7 sinais, que vai até o capítulo 12, só para que vocês tenham noção. João não fala de milagre, ele fala de sinais que antecipam a hora de Jesus. Os 7, por que 7, Guto? Você já sabe, perfeição, a perfeição de Deus, tá? Deus, 7. Então, 7 sinais que o João narra, ele não fala de milagres, ele fala da antecipação da ressurreição de Cristo. Em cada sinal, a manifestação do poder de Deus para criar vida. Os 7 sinais são sinais de vida. Isso que é importante. Pessoal, lê os símbolos, o que quer dizer. Os 7 sinais são 7 sinais de vida. O que é a ressurreição de Cristo? Vida. A vida na sua forma mais sublime é a ressurreição de Cristo. Então eu vou mostrar os 7 sinais, vocês vão ver que os 7 sinais são 7 sinais de vida que Jesus já está antecipando da sua própria vida. Vou postar aqui, vocês vão entender aqui agora, tá? Esses sinais, espera aí. Vou aqui partilhar. Depois eu mando esse material, mas é só para vocês entenderem essa chave de leituras. Vocês estão enxergando aí? Fala sim, Tiguto. Estão enxergando? Sim. Tá. Então lá, são 7 sinais. Qual é o primeiro sinal? A água transformada em vinho. Primeiro sinal de Caná. Onde está a vida aqui? A vida está no vinho. A água somos nós. Acabou o amor, né? Ou seja, o homem, a água é o símbolo do homem. O judaísmo não conseguiu ser fiel a Deus. Através do vinho, o vinho é alegria. O vinho é a vida nova em Cristo. Então, o que o Evangelho de João está dizendo é que esse novo casamento vai nos transformar como seres humanos. Nós vamos ser sinais da alegria. Nós vamos ser sinais da alegria, sinais da vida, porque o vinho, onde tem vinho, tem vida. Quando o vinho acaba numa festa, lógico, na época de Jesus era o vinho que se bebia. Imagina uma festa hoje sem cerveja. O símbolo da alegria daquela festa e tudo mais, a pessoa fica desesperada. Mas não é a cerveja em si, é a vida. Então, o primeiro sinal, quer dizer, a água, esse novo casamento de Jesus com a humanidade, vai transformar nós, água, em pessoas novas. Vinho.
tá? E a palavra caná significa adquirir. Jesus adquire novos discípulos a partir daí, tá? Primeiro, sinal de vida. Segundo, sinal, a cura do funcionário real. O funcionário achava, ele dizia, eu tenho muito poder, o que eu quero eu faço, mas eu não consigo curar meu filho. Jesus, o evangelista João está dizendo, claro que não, porque somente Deus tem poder sobre a vida. Esse menino está morrendo. Somente Deus pode dar vida. De novo, vida. Jesus cura o filho do funcionário real, que dizia ter muito poder, menos esse poder sobre a vida, porque o poder sobre a vida só Deus tem. Segundo sinal, Deus é o Senhor da vida, tá? A cura do aleijado em Bezata, é Betseda, que é aquela piscina. Aquele homem, ele estava aleijado é simbólico. Onde estava? Pega a tua maca e anda. Ele estava preso às leis judaicas. Ele é judeu. As leis transformou esse cara num aleijado. Ele estava escravo da lei. Jesus vai dizer, siga-me. E você vai entender que para libertar das leis, somente uma vida nova no Filho de Deus ressuscitado. Não esqueça que o Evangelho de João é escrito muito tempo depois da ressurreição de Cristo. Os sinais do pão. Pão é a multiplicação dos pães aqui. Vida. Vocês só vão entender a nova vida se vocês não serem mais usuários no sentido de usura, se vocês não explorarem mais o seu irmão, e se vocês aprenderem a partilhar o pão. Vida. E Jesus caminhando sobre as águas. Águas na Bíblia significa dificuldade. Todas as vezes que nós cremos no Cristo ressuscitado, nós também caminhamos sobre as águas. É simbólico. Caminhar sobre as águas significa caminhar sobre as dificuldades do dia a dia. Quando a minha vida ela está acima dos problemas do dia a dia. Da morte que está do meu lado. Tá bom? Cura do cego de nascença. A pessoa é cega de nascença? Quer dizer, todas as pessoas que não conheciam Jesus são cegas de nascença. Somente em Jesus a gente passa a enxergar. E a ressurreição do Lázaro, depois eu vou explicar um dia para vocês essa ressurreição do Lázaro. Na verdade, a ressurreição do Lázaro, nós somos ressuscitados através do batismo. A ressurreição do Lázaro, a comunidade está falando do batismo, tá? Depois eu vou explicar isso para vocês numa outra hora, só para vocês entenderem isso. Vou voltar aqui em vocês para ver a cara de espantado, que eu gosto de ver essa carinha. Muito bem, voltemos aqui. Então, esses 7 sinais, eles falam de vida. Então, só existe vida em Jesus ressuscitado. Quando a comunidade está escrevendo, pessoal, ela está escrevendo agora para uma comunidade que está existente, cristã, que está sendo perseguida, e essa comunidade que está sendo perseguida, muitos deles estavam desistindo de Jesus. O Evangelho de João é para dar encorajamento a essas pessoas e dizer que a vida só está em Jesus ressuscitado. Por isso que ele frisa tanto a ressurreição de Jesus. Então, chave para ler João. João ele é dividido em 2 partes. A primeira parte é o livro dos sinais. São 7 sinais que eu apresentei para vocês aí. Eu não, João, tá? A comunidade joanina. São 7 sinais. E nesses sinais, 7 sinais, antecipa o grande sinal, que é a hora de Jesus, que é a sua ressurreição. Então é assim que é o Evangelho. Ele é todo simbólico. Então é difícil para o historiador hoje dizer qual é a parte histórica, qual é a parte simbólica. Mas aí hoje a gente consegue fazer isso, porque o João usa também umas referências dos sinóticos, tá? Mas eu queria hoje fazer a exegese de 2 textos com vocês. 2 textos. O de ontem e o de hoje. Tá? Para que depois vocês entendam os da frente. O de ontem foi sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Hoje, o evangelho de hoje é sobre a mulher que passa perfume nos pés de Jesus. Então eu vou fazer a exegese desses 2 textos, o de ontem e o de hoje. Eu vou começar com o de hoje. E aí depois eu vou para o de ontem. Porque na sequência, começa com o de hoje, depois a entrada triunfal, tá? Primeiro o jantar, depois a entrada triunfal. A igreja só inverteu eles. Vamos aqui para que vocês entendam. Eu vou falar disso agora. Vamos lá. Deixa eu só partilhar para vocês verem o evangelho de ontem e o de hoje. Vou começar com o de hoje. Vamos lá, partilhar. Então são esses pontos que o evangelho de ontem e de hoje... Deixa eu só tirar isso aqui.
Tá, vamos lá. Os dois evangelhos de Betânia, é chamado a unção de Betânia, tá bom? O evangelho é chamado a unção de Betânia. E o de hoje é um evangelho só. Eles só são partilhados para a gente entender, mas a sequência é uma só. Ele tem 4 pontos. Como é que estava a situação em Jerusalém? A unção propriamente dita, que é o jantar. Nos evangelhos sinóticos, eles falam que a casa que Jesus foi do Simão o leproso. Que Jesus faz o jantar na casa do Simão o leproso. O João não fala o nome da casa. Fala que Jesus foi num jantar e que Marta servia a mesa e que Maria, a irmã dela, vai fazer a unção dos pés dele. Nos outros evangelhos sinóticos, fala que Maria ela jogou água sobre a cabeça de Jesus. Aqui fala dos pés, João fala dos pés, tá bom? Vamos falar disso. Vamos falar da entrada triunfal e do diálogo de Jesus com os gregos, que é o ponto 4. Vamos lá. Como é que estava a situação, para vocês entenderem a entrada de Jesus em Jerusalém? Vocês têm que entender o que acontecia nessas festas. A Páscoa judaica, até hoje, ela é dentro do calendário judaico, chamado 14 Nisan. Nisan é um termo que veio da Babilônia, os judeus adotaram o calendário da Babilônia. Nisan é o tempo, né? Geralmente é março ou abril, que é o tempo da agricultura. E segundo os judeus, a Páscoa aconteceu no 14º dia, está lá no livro do Êxodo, 14º dia. Mas os judeus, eles subiam antes para a festa. Para quê? Para tomar um banho de purificação ritual. Esse banho acontecia geralmente aí uns 4, 5 dias antes. Esse banho é chamado aí de mikvé, banho ritual. Então se banhava para fazer a Páscoa. Os discípulos de Jesus banharam também. Vocês lembram que quando Jesus vai lavar o pé do Pedro, ele fala: Senhor, eu já estou limpo. Eu já fiz a mikvé, eu já me purifiquei. Por que você quer me lavar de novo? Jesus vai dizer: aqueles que eu não lavo os pés não terá parte comigo. Depois eu vou explicar esse simbolismo para vocês, tá? Mas, ou seja, os judeus eles subiam antes para fazer esse banho ritual para preparar para essa festa. 4 dias antes, no dia 10 de Nisan, o cordeiro era escolhido. O cordeiro tinha que ser um cordeiro perfeito, sem nenhuma falha, macho, tá? Era escolhido no dia 10, 4 dias antes. O fermento da casa deveria ser jogado fora, todo o fermento. Isso está lá também no livro do Êxodo, não deveria ter fermento nenhum nessa festa, porque os judeus, quando saíram do Egito, saíram à pressa. As mulheres não puderam colocar nem fermento no pão para crescer, por isso que nossa Eucaristia não tem fermento, tá bom? Para lembrar disso, que foi uma fuga às pressas, as mulheres não tiveram tempo nem de jogar fermento no pão. É chamado de pão sem fermento, tá? Então, toda a leitura da Páscoa judaica e da nossa Páscoa cristã é em cima do livro do Êxodo. Tem muita carga messiânica da libertação, porque fala de uma libertação do Egito. Tá? É um texto que fala sobre isso. Vamos aqui à unção de Betânia. O João fala que 6 dias antes da Páscoa, então a Igreja Católica Cristã, ela segue o João, não os outros evangelistas, porque os outros evangelistas falam de 2 dias antes. Pessoal, presta bem atenção no que eu vou explicar aqui. Os evangelhos sinóticos, eles estão falando tem 2 Páscoas entre os judeus. 2 Páscoas. A primeira Páscoa é a Páscoa essênia, de um grupo que vivia no deserto. Eles não seguiam o calendário do templo. Os sinóticos, quando falam da Páscoa, os sinóticos estão falando dessa Páscoa essênia, que deve ter acontecido na quarta-feira. Por isso que os evangelhos sinóticos falam 2 dias antes da Páscoa, Jesus foi no jantar. Quem fala isso? Os sinóticos, podem ler lá. 2 dias antes da Páscoa, Jesus foi a um jantar. O João fala de 6 dias antes da Páscoa. A Páscoa do João aconteceu no sábado. A igreja cristã segue o evangelho do João e não os sinóticos em relação à Páscoa. Por isso nós lemos o evangelho de João e não os outros. Então, possivelmente esse jantar aconteceu no domingo e a Páscoa vai acontecer no domingo, no sábado. Jesus foi crucificado na véspera da Páscoa. O João fala isso, para que os judeus pudessem comer a Páscoa e eles vão matar Jesus no dia anterior. Tá? Então é na sexta-feira, a igreja segue o João nessa questão, nesse quesito. Então Jesus, 6 dias antes, vai num jantar, nós não sabemos a casa de quem. Os sinóticos falam que o nome do cara era Simão, pode ser,
e o João não quis citar isso aqui. Lá no Evangelho Sinóticos, eles não citam o nome da mulher. Já no João, ele fala Maria de Betânia, irmã da Marta. Ela vai ungir os pés de Jesus e não a cabeça. E aqui, quem critica Maria não são alguns como em Marcos e nem os discípulos como em Mateus. Vai ser o próprio Judas Iscariotes, que vai dizer, ó, ela está jogando um perfume muito caro. Nardo é um perfume que veio da Índia. É como se a gente fala um perfume de Paris hoje para nós. O que o João está narrando com isso? O João está narrando primeiro que essa refeição é a própria Eucaristia da comunidade. Porque lá no Evangelho 11 de João, 11, 1, 2, um pouco antes, ele está narrando a comunidade, ele até dá as características. Então João está falando de uma Eucaristia. Está falando da Eucaristia. E quando fala da unção dos pés de Jesus, o que está dizendo é a antecipação da própria ressurreição de Cristo, porque as mulheres nos sinóticos e os homens no João vão fazer o embalsamento de Cristo. O que eles estão lembrando nessa Eucaristia, como se fosse uma homilia, é da ressurreição de Cristo, do evangelho que fala da ressurreição. Então, está a antecipação desse evangelho, tá? Então, ungir o pé de Jesus é lembrar da sepultura dele. A comunidade está lembrando da sepultura de Jesus. E quando fala pobres sempre tereis, não é que Jesus rejeita os pobres, ao contrário. A comunidade de João está lembrando que os pobres estão presentes na comunidade, como os pobres sempre estiveram presentes na vida de Jesus. Pobres sempre estarão presentes no cristianismo, porque o cristianismo prioriza os pobres, como Jesus priorizou. É isso que o evangelho está dizendo, tá bom? Qual é a reação da comunidade frente àquela mulher que joga o perfume em Jesus? Um grupo expressa fé e amor e o outro grupo incredulidade. O evangelho de João sempre vai dizer isso, vida e morte. Sempre alguns aceitam Jesus com a vida, outros vão recusar e querer matar Jesus, que são aí os fariseus principalmente, tá? Nessa questão do perfume, a comunidade aqui, possivelmente, é uma grande hipótese que aceita, está lendo o livro do Cântico dos Cânticos. Porque o livro do Cântico dos Cânticos é o casamento de Deus com a humanidade. A noiva lá é Sião. Olha aqui, pessoal, eu peguei lá para vocês verem, ó, Cântico do Cântico 1:3. O odor dos teus perfumes é suave. Cântico dos Cânticos 1:12. Enquanto o rei está em seu divã, meu nardo, olha o perfume que ela jogou no pé dele, nardo, difunde seu perfume. E Cântico dos Cânticos 7:6. Tua cabeça que se alteia como Carmelo, e teus cabelos como cor de púrpura, enlaçado um rei nas tranças, porque ela enxuga o cabelo de Jesus com o cabelo. Então a comunidade de João está lendo o livro Cântico dos Cânticos para recordar esse casamento de Deus com a humanidade. Agora, o casamento que se dá em Jesus, e essa noiva, aquela mulher, Maria de Betânia, que tem o nome da Maria de Nazaré, ela está então limpando aí esse óleo, enxugando esse óleo com os próprios cabelos, que está dizendo, ela agora é a Sião, ela é cristã, ela é uma discípula de Jesus. Já falei para vocês que Maria, Marta e Lázaro é o símbolo da comunidade cristã. Então João é o livro do amor, é o livro que expressa esse amor de Deus pela humanidade, tá bom? Só queria lembrar que Maria de Betânia e Maria Madalena, elas são diferentes. Maria de Betânia não é Maria Madalena, porque a religiosidade popular confundiu aquela mulher que enxuga os cabelos, os pés de Jesus com Maria Madalena. São pessoas diferentes. E nem é a pecadora de Lucas. A Maria Madalena só foi transformada em prostituta no século VI por um papa, tá? Gregório, que ele errou. Maria nunca foi prostituta. Hoje nós sabemos que Maria era uma mulher rica, Maria Madalena. Como é que nós sabemos disso? Abram o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Está dizendo que algumas mulheres ricas, entre elas Maria Madalena, Salomé, ajudavam Jesus financeiramente na sua obra. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Tá? Vocês podem olhar isso lá depois. Então essa é Maria, as três são diferentes. Alguém aqui chamou? Deixa eu ver. Deixa eu parar a apresentação para ver. Alguém quer fazer pergunta? Vou parar aqui para alguém parece que chamou. Alguém quer fazer pergunta? Não. Então vou continuar aqui, tá? Pensei que era pergunta, né? Não. Augusto, Oi. Maria de Betânia era irmã de Lázaro ou
Isso, Maria de Betânia, Marta e Lázaro são irmãos, tá? Mas em João, os três, eles são símbolos da comunidade. Não fala que Jesus ama os três? Jesus não chora a morte do Lázaro? Quem é o Lázaro? Qual é a simbologia do Lázaro? É todo cristão que está sendo assassinado por seguir Jesus. Lázaro somos todos nós. Sair do túmulo é o símbolo do batismo, tá? A comunidade está narrando o batismo da comunidade. Tanto é que o símbolo batismal é o seguinte, ó, nós descemos na água e morremos com Cristo. Não sei se vocês sabem disso. Quem trabalha com batismo sabe disso. Nós descemos nas águas e com Cristo morremos. E ao levantar das águas, com Cristo ressuscitamos. Por isso que a palavra batismo significa imersão. Imersão, imergir. Imergimos na morte e levantamos na ressurreição. A caverna do Lázaro é a pia batismal. Somos todos nós que morremos com Cristo. Uma referência própria à própria sepultura de Cristo. Exatamente, sepultura de Cristo. Morremos com Cristo. Depois da Páscoa e usar, por exemplo, a simbologia do ovo também faz sentido. A vida. Da tumba de Jesus, né? Isso. Então, ao sair da tumba, nós ressuscitamos com Cristo. Por que Jesus chora a morte do Lázaro? Porque muitos cristãos estão sendo assassinados na época do João. O João está lembrando isso. Cristo chora a morte de cada um de nós que morremos por ele. Se morremos com Cristo, está dizendo a comunidade, não se preocupem, nós vamos ressuscitar com ele. É isso que a comunidade joanina está dizendo. Os que estão morrendo por Cristo vão ressuscitar com Cristo. Isso é o Lázaro. Lázaro somos todos nós que fomos batizados em Cristo, cremos em Cristo e morremos por ele. Porque não é só crer, não. E estamos morrendo por Cristo todos os dias. E somos criticados, perdemos os nossos empregos, perdemos as nossas esposas, perdemos os nossos maridos, perdemos a nossa paz. Todos nós que morremos porque acreditamos em Cristo, vamos ressuscitar com isso. Pessoal, isso é lindíssimo. É um canto de uma esperança, é um evangelho de uma esperança magnífica. Cristo não abandona os seus, ele chora por nós. Ele chora por nós. E como é que ele chama Lázaro? De amigo. Nós somos amigos de Cristo. Nós somos os amigos de Cristo, tá bom? Esse é o texto. Então, esse texto da Maria de Betânia, Maria não é nem a Maria Madalena, nem a Maria de Cleófas que aparece na cruz, não, tá? E nem a Maria, mãe de Tiago. Existem três Marias ao pé da cruz. Maria, mãe de Jesus, vocês vão ler isso da Semana Santa, tá? Tem três Maria. Maria, mãe de Jesus, Maria Cleófas e a mãe de Tiago. São três Marias diferentes. Desculpa, fugiu que nem isso não. Maria, mãe de Jesus, vai aparecer a Maria Madalena e a Maria, mãe de Tiago, que é a Maria de Cleófas. Maria, mãe de Cleófas é a Maria, mãe de Tiago. São três Marias que vão aparecer na pé da cruz. Maria, mãe de Jesus, Maria de Magdala. Magdala é uma cidadezinha próxima de Nazaré, tá? E Maria de Cleófas, que é a parente de Maria de Nazaré, mãe de Tiago. Por isso que a gente acredita que o Tiago e o João são primos de Jesus. Aí sim, primos mesmo, tá? O Tiago, do discípulo de Jesus, e o João possivelmente são primos de Jesus. Os dois, ambos, filhos aí de Maria de Cleófas. E o marido de Maria de Cleófas é um homem chamado... os filhos de... foi o nome do pai deles, dos dois infinitos. Pode falar, Rafael. É só uma dúvida que vou aproveitar e pegar, que você falou que o Jesus utiliza o termo amigo para se referir a Lázaro. A comunidade. Sim, a comunidade. Por que ele não utiliza, por exemplo, a terminologia filho ou outras terminologias? Só para ter alguma explicação? Tem. Por que ele não usar esses outros termos? Porque não é Jesus que está falando, é a comunidade que está refletindo. A comunidade joanina está refletindo que todos aqueles que seguem Jesus são amigos de Jesus. É porque o texto é da comunidade, não é a fala de Jesus. É ela que está olhando para trás e está fazendo essa análise. Tá bom? Mas não tem essa explicação de, por exemplo, por que ele não chama de filho, por exemplo? Porque... É um tratamento reservado para outra situação. Isso, aí é só comunidade. Eu vou adiantar aqui porque tem 10 minutos só. Explicando a entrada de Jesus em Jerusalém, o canto que... Primeiro o seguinte, era comum os peregrinos que entravam em Jerusalém ser saudados com os ramos. Isso era comum, não é só para Jesus isso. Todos os peregrinos que chegavam a Jerusalém eram saudados com ramo. Mas o João coloca a palmeira, é o único que coloca a palmeira. Os outros evangelhos falam que as pessoas subiam nas árvores e tiravam os galhos. O João fala de palmeira. Por que palmeira? Porque o João está dizendo que Jesus é o Messias. Porque, segundo a tradição judaica, as palmeiras que vinham de Jericó
eram colocadas dentro do templo, porque na festa da Páscoa iria aparecer o Messias um dia, e iria ser saudado com as palmeiras. Então João está dizendo que a comunidade está saudando o seu verdadeiro Messias. Só que é o Messias guerreiro que vai libertar Israel? Não. É o Messias que monta no jumentinho. O jumentinho é uma profecia do Zacarias que fala: ó, filha de Sião, o teu rei vem montado no jumenta. De um jumento, filho de uma jumenta. No jumentinho, filho de uma jumenta. Filha de Sião é o título usado para mulher de Deus. De novo, o casamento. Quer dizer, está falando de novo do casamento de João. Então, João está colocando Jesus como o Messias. Aí a frase que é interessante. Eu vou pegar a frase que está aqui na entrada, vou pegar até da Bíblia de Jerusalém, que ela é mais fiel a isso. A frase diz exatamente o seguinte, ó. Não temas, filha de Sião, eis que vem o teu rei montado numa jumentinha. Está citando a profecia. Jesus é o Messias pacífico. Jumento em Israel até hoje é o símbolo do Shalom, da paz, até hoje. O jumento é o símbolo do Shalom. Os reis montavam a cavalo, os reis que oprimiam. João está dizendo: Jesus não é esse rei. Jesus é o rei pacífico. É o príncipe da paz do Isaías. Shalom, o jumentinho. Tá? E lá embaixo tem uma frase interessante que fala assim, ó. Só voltando aqui. Hosana. Hosana significa salva-nos. Os peregrinos estão pedindo para Javé: salva-nos, Javé. Salva-nos da opressão, salva-nos. Hosana, salva-nos. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Quem é? Jesus? Não. Bendito. Todos os romeiros recebiam essa bênção na entrada. Vocês são benditos porque vocês vêm em Jerusalém em nome do Senhor. Não era para Jesus. O bendito que vem em nome do Senhor era uma bênção que os sacerdotes davam para todos os peregrinos que iam para Jerusalém. Só que João acrescentou uma coisa que não se tinha na bênção. Qual que é? Embaixo. Ó Rei de Israel. Ele acrescentou isso. Então ele colocou essa frase: bendito que vem em nome do Senhor. Não é para os peregrinos, está dizendo agora João. É para o próprio Jesus. Bendito és tu, Jesus, que vem em nome do Senhor. A frase inicial era dita aos peregrinos que entravam em Jerusalém. Era uma bênção sobre o peregrino. O João, espertamente, ele faz uma leitura cristã desse evento. E fala: bendito que vem em nome do Senhor e o Rei de Israel. Então ele acrescenta o Rei de Israel para dizer: esse bendito que vem em nome do Senhor não é o povo, é o Messias de Deus, é Jesus. Então João ele acrescenta que esse que vem bendito em nome do Senhor é o próprio Cristo. Tá bom? Vou parar aqui, são essas duas análises. Então João está dizendo que Jesus é o Messias pacífico, não é o Messias da guerra, não é o Messias violento, não é o rei na concepção que Israel esperava, é um outro Messias. Ele está dizendo isso para quem? João, para aqueles que estavam seguindo Jesus naquele momento? Não, para a comunidade dele que não estava entendendo. Tanto é que ele termina dizendo: naquele momento ninguém entendia isso. Naquele momento de quem? Jesus, ninguém entendeu isso, os apóstolos não entenderam. Só agora, depois que ressuscitou Jesus, que a comunidade está entendendo. Porque o João está explicando, a comunidade está explicando. Por isso que o evangelho termina dizendo isso. Naquele momento ninguém entendeu, nem os discípulos. João está dizendo essa questão. Mas agora estão entendendo, porque Jesus ressuscitou. A comunidade agora está entendendo, porque alguém da comunidade está explicando isso, está fazendo uma leitura da passada e está explicando isso para a comunidade, tá bom? Então é fantástico essa questão desse evangelho. Vou deixar vocês fazerem as perguntas, se cair eu abro outro link para vocês perguntarem, tá bom? Então fizemos uma chave de leitura dos dois evangelhos. Essa presença da mula como sinônimo de uma certa passividade, né, de um reino de paz, eu queria saber, tem alguma relação com a eu não sei se eu acho que você classificaria como uma fábula dentro da tradição cristã, da fábula da mula de Balaão? Sim, também. Alguma relação, alguma metáfora nisso? Sim, não, pode estar ligado a esse animal, só que lá é mula e aqui especificamente é o jumentinho mesmo, jumento. O texto é bem claro que é uma profecia do Zacarias. Inclusive, o texto cita literalmente a profecia de Zacarias. Na Bíblia de Jerusalém, inclusive, a citação ela vem em itálico para mostrar que é a profecia de Zacarias. Que quer dizer, o noivo Jesus, ele é o rei pacífico. Ele é o Messias pacífico. Ele vem para nos salvar e não para condenar e não para oprimir. Porque a ideia do rei é o seguinte: eu liberto Israel e passo a oprimir os inimigos. Esse não é Jesus. Porque essa presença da mula é muito forte
forte, né? É, Tanto aqui, quando eles vão para o Egito, eles geralmente é representado a Sagrada Família em cima de uma mula também, né? exato. Não, também jumento, sempre jumento. Mas a ideia do jumento de Balaão é outra coisa. É que sempre jumentinho, para lembrar essa questão aí da profecia do Zacarias, tá? Alguém mais em relação a essa chave de leituras? Pessoal, todo o evangelho de João é chave de leitura, tudo, é teológico. É qual a mensagem que a comunidade está recebendo. Grava isso. Durante a Semana Santa, qual é a mensagem que a comunidade está recebendo? Eles olham para Jesus e os eventos de Jesus jogam luzes na comunidade. Aquilo ilumina, né, a vida da comunidade. Qual é a mensagem que está passando para nós que estamos recebendo isso? Então, são luzes que estão sendo lançadas. É igual hoje eu fiz uma pequena exegese. Hoje, a pergunta nós estamos sendo perfume de Jesus para o mundo? Então, quer dizer, eu estou falando para a minha comunidade em 2023, pegando lá a unção de Betânia. Então, hoje, nós estamos sendo esse perfume de Jesus para o mundo? O João não falou isso, mas eu já peguei esse gancho do João e já estou dizendo para a minha comunidade. Nós estamos fazendo isso hoje? Se eu estivesse escrevendo o Evangelho segundo o Guto, eu colocaria essa pergunta para a comunidade. Entendeu? Quer dizer, você pega o evento lá atrás e ilumina a comunidade. Ela precisa ser abastecida por esse Evangelho. Né? Jesus viveu uma realidade, a comunidade de João viveu outra realidade e nós vivemos hoje outra realidade. Né? E se a gente está sendo perfume, eu poderia brincar ainda, nós somos perfume de Paris ou da 25 de março? Nós somos verdadeiros perfumes ou aquele perfume falso que só aparece no momento, mas depois, né, não presta? Então a gente pode fazer essas hermenêuticas hoje, entendeu? São essas questões. Mais alguém? Guto, Oi. Guto, e eles sempre voltam, né? Porque quando a gente lê Isaías, a gente vê o Evangelho falando, né, de Jesus. Então eles voltam para poder fazer Isso. essa transição, Isso, né? porque como é Páscoa, Compreender, né? como é Páscoa, os cristãos estão lendo os textos do Antigo Testamento. Mas aquele texto de Isaías fala de Jesus? Não. Ele fala do Messias. Mas nós cristãos estamos interpretando que aquele Messias que o Isaías está falando é Jesus. Vocês entenderam? Eu estou fazendo uma releitura passada e estou dizendo, ó, esse Jesus que o Isaías está falando é Jesus. Embora o Isaías não estivesse falando de Jesus, ele estivesse falando do Messias. Mas Jesus é esse Messias que nós esperamos que o Isaías falava. Então nós fazemos uma releitura daquele texto do Isaías. Eu tô lá no século I com o João, hein? Tô lá no século I com o João. Eu pego o texto do Isaías, falo, olha aqui, ó, Jesus é isso aqui. Porque Jesus vivia esses textos na vida dele. Não sei se vocês estão entendendo. Não é invenção. Jesus sabia da profecia do Isaías. Ele vive isso na vida dele. E aí o João está dizendo, a comunidade joanita está dizendo, ó, Jesus viveu esses textos da vida dele. Ele é o Messias. Ele é aquele homem que nós esperamos. Tá? Então eles... Oi. Então, antigamente, assim, antes de eu entender bem como é que acontecia, uma coisa que me incomodava era assim, mas então Jesus tinha que passar por tudo isso para poder, né, para viver a profecia, mas é o contrário, né? Eles estão se inspirando na profecia. Exato. Olhando para trás e sendo inspirados por essa profecia. Não é que, tanto é que o Mateus fala o tempo todo isso, ó, e ele fez isso para se cumprir as escrituras. Não era uma coisa mágica. Jesus faz isso porque ele conhece as profecias. Ele conhece. E ele faz acontecer nele. Ele faz acontecer nele. Não é que se ele não quisesse fazer, ele não faria. Ele era livre para isso. Mas ele quer mostrar que ele tem ligação com esse passado ainda. Tá? Quer dizer, ele faz essa releitura do passado na figura dele e dá uma nova interpretação em relação a isso. Sem abolir, como ele mesmo fala. Mas, na verdade, é mais do que Jesus, é as comunidades que estão lendo o passado, tendo Jesus como referência. Eu estou lendo todas as profecias, todo o passado em Jesus.
Só o pessoal ir entrando, a gente vai conversando. Deixa eu ver mais. Então, pessoal, Mauro. Então, a partir de agora, como é que vocês vão ler o Evangelho? Qual é a mensagem que o evangelista... Qual é a mensagem que o evangelista está passando para a comunidade? Tá? Então, essa é a chave de leitura. Qual é a mensagem que o evangelista está passando para a comunidade? Por que ele está usando esse evento? O que está por trás dele? Então, o evangelista escreveu para a época de Jesus? Não, ele escreveu para a época dele. Jesus foi a referência dele. Jesus e todo o Antigo Testamento. Mas Jesus é o centro. Então, ele pega esse centro, Jesus, e joga para a comunidade. É uma mensagem. Qual é a mensagem? Todo o texto. Qual é a mensagem que está passando? Ficou claro? Sempre essa pergunta. Então, qual foi a mensagem da unção de Betânia? A mensagem eles estão lembrando do sepultamento deles, eles estão numa celebração eucarística. Olha, Marta colocou a mesa. Por que o João está lembrando disso? Ele fala, Marta colocou a mesa. Marta preparou a mesa da eucarística. Eles estão numa eucaristia, lembrando, o que a eucaristia é? A morte e ressurreição de Jesus. Eles estão lembrando da morte de Jesus, por isso o óleo da unção, tá? E para lembrar para nós que através da eucaristia nós temos que perfumar o mundo. É essa a mensagem para a comunidade, tá? E que Cristo vai estar sempre conosco. Ele vai estar sempre conosco. É mensagem da entrada triunfal de Jerusalém. A hora está chegando. A hora chegou, na verdade. A hora chegou. Então, agora vai narrar toda a ressurreição, a coisa mais importante. Jesus é o Messias, está dizendo o João. Jesus é o Messias. Essa é a fala que o João vai dizer aí nessa questão da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E se eu perguntasse para vocês, pessoal, por que me dê dois sinais que Jesus é o Messias para o João? Palmeira, símbolo messiânico. Tá? Ele cita palmeira. A palmeira é símbolo messiânico. E outro elemento que o João está dizendo que Jesus é o Messias. Ele usou uma bênção dos peregrinos e escreveu embaixo. Rei de Israel. Ele está usando a bênção dos peregrinos para falar que essa bênção é para Jesus, o rei de Israel. Então Jesus é o Messias para o João. Tá? Isso está muito claro, essa mensagem que ele quer passar nessa entrada. Então Jesus é o rei de Israel conforme as profecias? Conforme as profecias, não, conforme as profecias do Zacarias. O rei manso, o rei pacífico. Qual é o símbolo de Jesus pacífico? O jumentinho. O jumentinho é o símbolo do Shalom. É o símbolo da paz de Israel até hoje. É usado até hoje. Ele é usado na agricultura, no comércio. E de fato, você olha para o jumentinho, dá uma paz na gente, não sei, né? A gente vê aquele animalzinho pequenininho, bonitinho, dá uma paz danada. Então é o símbolo da paz de Israel. Até hoje eles usam o jumento como o símbolo da paz. Então olha o símbolo, gente. Jumento, paz, palmeiras, rei. Jesus é o rei pacífico. Não é o rei das profecias dos fariseus, do rei violento que vem nos libertar. É um outro rei. Tem um evangelho apócrifo de Maria que eu gosto bastante. Compre ele, vale a pena, viu, gente? Chama Evangelho de Maria. Tem aí na Paulos de Campo Grande, quem mora em Campo Grande, de Bonito, tem aí, tá? Goiânia. Nas Paulos tem. Chama Evangelho de Maria. Tem uma hora que no evangelho que ela está conversando com João, ela explicando todos os eventos que ela passou com Jesus. Aí ela fala assim, eu sempre acreditei no Messias, mas não no Messias que a maioria acreditava. Eu sempre acreditei no Messias pacífico. Ela fala no Evangelho apócrifo, né? Eu sempre acreditei no Messias pacífico, no Messias do Zacarias, no Messias do Isaías. Então, para mostrar que existem duas conotações de Messias dentro do povo judeu. Um, militar, a maioria acreditava nesse, mas uma parte do povo acreditava nesse Messias pacífico, nesse Messias do Zacarias, do Isaías. Tá? Nós vamos ler isso bastante. Pessoal, vocês que estão estudando a história de Israel comigo, quando for na missa, na celebração de sexta-feira, arrancaram-lhe a barba, bateram e não fez nada, vocês vão lembrar de uma coisa, que é o povo de Israel no cativeiro. Lembra disso, né? Já falamos sobre isso. O povo que foi levado para o cativeiro, bateram, apanhou e não fizeram nada. Os cristãos pegaram o povo de Israel e fez esse evento acontecer em Jesus. Jesus é esse pacífico que apanha e não faz nada.
Vocês estão vendo? É uma releitura. O Isaías está falando do povo judeu no cativeiro. O segundo Isaías, já estudamos isso com vocês. O povo judeu está no cativeiro, apanhou e ficou calado. Os cristãos pegaram essa profecias do Isaías, segundo Isaías, e pegou esse povo de Israel e falou assim, é Jesus. Esse é Jesus, que foi para arrancar-lhe a barba, bateram, e o evangelho, inclusive o evangelho de ontem, quem foi à missa, bateram com a cana, com a vara na cabeça dele, e ele não abriu a boca. É o rei pacífico que está dizendo às comunidades. Oi? Aquele cavaleiro branco que é descrito no Apocalipse, você falou, né, que em comparação com o jumento, que é um sinônimo de paz, o cavalo é coisa de estadista, de guerreiro. Isso, né? são os 4 impérios. Os cavalos ali... Eu já vi, porque eu já vi em algumas traduções que aquele cavaleiro branco seria uma metáfora do retorno do próprio Cristo, seria o próprio Cristo. Eu queria saber se não. Tá errado. Ali a comunidade joanina fala de 4 cavalos, não é só o branco, não. Cada um é um império. É o Império Romano, o Império Persa, é o Império Babilônico e o grego. São 4 impérios. Tá? Depois eu vou te passar os cavalos e qual é o império para você. Eu tenho essa simbologia. Tá, é porque eu vi algumas traduções que eles colocavam como se o cavaleiro branco fosse Cristo retornando. Ali eu achei muito estranho. É estranho. Aquelas são os 4 impérios que dominaram Israel. Tá? Estou falando desses impérios. Ok, turminha? Oi. Deixa eu te perguntar. Quando você fala aí dessa questão de nós sermos perfumes no mundo, às vezes a gente quer desistir. E o que a gente faz para se manter? Os evangelhos, o evangelho de João é uma resposta disso. Quer dizer, onde a gente alimenta e nos abastece em relação à fé em Cristo? Na leitura evangélica, nas celebrações. As celebrações era que fortalecia as pessoas. Você imagina assim, vamos voltar lá, Gil, lá no século I. E hoje nós não temos perseguição igual eles tinham. Lá é perseguição de matar mesmo. E o cara ia desanimado para a igreja, falava para a comunidade, eu vou abandonar tudo, porque mataram meu pai, mataram minha esposa, estão me ameaçando, eu vou desistir. Onde ele se fortalecia? Cristo chorou Lázaro, Cristo te chama de amigo. Né? Vamos ler os textos juntos? Então, a palavra é que nos abastece. Então, a igreja nos propõe, Gil, 2 formas de nos abastecer em Cristo. A palavra e a Eucaristia. São as 2 formas que nós temos de nos abastecer e nos encorajar como cristãos. Quer dizer, eu gosto muito do final do Evangelho de Mateus. É o que mais me fortalece quando eu estou desanimado. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer dizer, a gente pode achar que está sozinho. Jesus vai cantar na cruz um salmo. Tá, outra coisa que eu esqueci de falar antes aí, Gil. O Hosana também foi um salmo, é o Salmo 118, tá? A comunidade está cantando o Salmo 118, Hosana, ao filho de Davi. O povo está cantando isso, esperando o povo chegar, tá? Só para lembrar isso que eu esqueci de falar. Então, na cruz, a própria comunidade, não Cristo, pessoal, não Cristo, a própria comunidade faz a experiência da dor de Cristo. E põe na boca de Cristo, não que Cristo cantou. A comunidade bota na boca de Cristo o sofrimento dela. Meu Deus, por que me abandonaste? Não é Cristo que está cantando isso. A comunidade que está sofrendo perseguição bota na boca de Cristo que sofreu um canto. Olha que belo. Para dizer, mas no final, essa é apenas uma palavra do canto. Vai no final do canto depois do salmo. É um salmo. No final, o próprio salmista percebe que Deus não abandona ele. Ele começa esse canto. Parece, Senhor, que o Senhor me abandonou. Ele está cantando assim, Senhor, por que me abandonaste? É uma reflexão que ele está fazendo. Lá no final do Salmo, o Salmo é grande. Ele vai dizer que Deus não nos abandona. Mas a dor da comunidade é tão grande, igual você está falando assim, qual é o sentimento que você está, às vezes, não sei se é o seu caso, mas assim, às vezes parece para nós que Deus nos abandona. Não, mas isso que você está falando, a missa foi sobre isso. Então parece que Deus nos abandona, é melhor deixar. Aí a comunidade nos fortalece, o texto nos fortalece. Esses textos, quando Mateus fala, eu estarei convosco até o final dos tempos, gente, isso é de uma fortaleza. Você pode achar que está sozinho. Mas às vezes, Guto, às vezes a gente desiste de ser perfume, não é pela questão da gente não estar embasada nos textos, é pela questão do mundo mesmo. Sim, mas... Qual é a oração que... Amanhã vai ser a oração de Jesus por nós. É a oração que nós chamamos de oração de Jesus por nós. Ele fala para Deus o seguinte, eu rezo por eles, por nós. Não que os tireis do mundo. O mundo no Evangelho de João é o mundo do pecado, é o mundo da injustiça.
Eu peço que, por eles, não tire eles desse mundo, quer dizer, não tire esse mundo injusto, eles vão continuar, mas que preserve do mundo, quer dizer, que eles continuem fiéis a mim. Então nós temos que estar no mundo injusto, perverso, para ser esse perfume de Cristo. Não é fácil. O tempo todo as pessoas, nossa, hoje, são coisas simples que, hoje eu não fui, por exemplo, eu tava preparando essa aula, hoje eu tenho uma gatinha, quem tiver solução me ajuda aí, ela não consegue ter gatinho, ela aborta. Todos os gatinhos ela aborta. E a terceira vez. E hoje foi o dia do aborto dela. Ela passa o dia todo. E ela tem um apego tão grande comigo, onde eu estou o dia todo comigo. Ela tem que dormir no meu braço, tem que ficar. Só que eu tava querendo preparar essa aula para vocês, ela me incomodando. E aí, a irritação que eu tô dela, tadinha, sofrendo, já passou pro meu pai, pra minha filha. Quer dizer, eu não fui perfume. Então, às vezes, a gente passa por essa situação e a gente tem que pensar. Né? Não é fácil, mas tem que entender que a gente precisa ser. Tanto que a gente acaba esperando, né, Guto? Mostrou de uns tempos pra cá também que muita gente se equivocou. Eu tava lembrando agora que você falou que existem duas interpretações do retorno do Messias, né? E aí eu até tava me perguntando aqui, afinal de contas, o cristão verdadeiro deve esperar o retorno afinal de contas, de qual Messias? O Messias que vem a cavalo ou o Messias que vem no jumento, assim, de paz ou de guerra? No jumento. Eu estava vendo, muita gente, né, de uns tempos para cá, acreditou no retorno, mas só que de um... Messias guerreiro. Frente, né? Messias guerreiro. E aí esse é o perigo, né, muitas vezes do mundo, né? Eu queria saber, assim, qual que é o Messias que o verdadeiro cristão deve esperar. O evangelho de ontem respondeu a sua pergunta, é do jumentinho. Nós temos que ler, o problema das pessoas é que elas não conseguem ler os evangelhos. Por isso que eu falo assim, não, pessoal, a Bíblia não é ler. Se você não tiver curso de Bíblia, você escraviza as pessoas. Por isso que tem que ter sempre curso de Bíblia, para a gente entender o que as comunidades estão escrevendo. E ontem, minha mãe está falecida, mas meu pai, que foi na missa ontem, ele vai entender o que está dizendo que Jesus montou no jumento, ele nem sabe disso. Aí que deveria entrar o padre e fazer exegese, só que o padre não faz, geralmente não faz. Então, assim, por isso que tem que ajudar o povo, nessa hora que tem que ajudar o povo a fazer essas leituras. Por que Jesus entrou montado no jumento? O padre deveria perguntar ontem. Por que fala da palmeira? Por que vocês estão com essas palmeiras na mão? As pessoas não percebem a grandiosidade do gesto ontem das palmeiras. Quer dizer, a palmeira na tua mão, você está dizendo, Jesus, ele é o Messias. E eu que batizei, Messias significa ungido, tá? Por que nós somos ungidos por Deus? Para ser Jesus para o outro. Então, ao levar uma palmeira para a missa, a pessoa não percebe o compromisso que ela está fazendo. Eu, ao reconhecer Jesus como Messias, eu estou dizendo que onde eu for, eu vou levar Jesus ao mundo. Então, um símbolo, isso que as pessoas deveriam ajudar as pessoas a pensarem, sabe, a levar essa questão. E aí vem a pergunta para todos nós. Nós estamos fazendo Jesus ser reconhecido como Messias através da nossa vida? Nós somos esse perfume? Gil, eu entendo. Ser cristão no mundo é muito difícil. Estou falando do verdadeiro cristão. É muito difícil. Mas esse é o convite. E qual é o convite? A missa, essa semana vocês vão ver isso. De ontem a continuação dela é essa. Tá? Lá no finalzinho do evangelho de ontem, porque ele não é completo. Ontem alguns padres só lêem a morte. Mas o evangelho termina o seguinte: aqueles que querem ganhar sua vida vão perder. Aqueles que perdem a sua vida vão ganhar. Em outras palavras, aqueles que não vivem o evangelho, eles vão perder a vida, porque eles só querem aproveitar. O que é aproveitar? Não tá nem aí para nada. Viver a vida por viver. A vida só tem sentido quando você se compromete com o outro. E comprometer com o outro, você perde a sua vida pelo outro. E a gente perde a vida pelo outro porque a grande pergunta do João é essa, a grande questão. Por isso o Evangelho de João, pessoal, não falei isso para vocês, o Evangelho do João é chamado o Evangelho do Amor. Tudo para ele é amor. Quem matou Jesus foi os judeus? Não. Foi os romanos por João? Não. Quem matou Jesus foi o amor. O amor de Jesus por nós. É muito interessante isso. O amor é a centralidade. Como é que está no Evangelho de João, no capítulo 15, adiante, nós vamos ver isso. Nisto vocês reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quinta-feira santa vamos cantar. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. O Evangelho de João é centrado no amor. O amor de Jesus por nós. Tudo é abundante. O vinho, amor é abundante. Ontem,
O Judas fala assim, poxa vida, hoje, né, o evangelho de hoje, 300 denários, gente, era o salário do ano todinho. Vai gastar isso tudo, mas é por amor. Ela faz por amor. Tudo é amor. O evangelho de João é o livro do amor. O João chama o livro dos sinais, eu se eu fosse ele colocaria o livro do amor, não o livro dos sinais. Porque tudo se faz em cima do amor. Por que Jesus morreu? Porque nos amou. E ele termina dizendo isso. E nos amou, é o evangelho da sexta-feira. E nos amou até o fim. E nos amou até o fim. Então o evangelho de João é o livro dos sinais, mas antes de tudo é o livro do amor. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Amanhã a oração vai ser essa, né? O amor que Jesus tem por nós. Não precisava rezar por nós. Não precisava preocupar com nós. Mas eu estou indo, mas vos deixo o Paráclito. Não vos deixarei só. Você estará sempre acompanhado. Então, é um homem que se preocupa sempre com cada um de nós. Né? Um Deus que sempre preocupou com a gente. Aí eu gosto da frase do Bento XVI, Deus caritas é, Deus é amor. Tá? Esse é o evangelho de João. É o evangelho do amor. Tá bom? Pessoal, quando você começa a entender os evangelhos, a simbologia é lindo demais. Por isso que eu termino aqui com a frase do Santo Agostinho. O Santo Agostinho, ele chamava a Bíblia de livro infantil. Livro para criança. Quando ele começou a entender através do Ambrósio a Bíblia, fazer a leitura que eu estou fazendo com vocês, ele pediu desculpa para Deus, está nas confissões. Fala, o infantil não era a Bíblia, o infantil era eu que não sabia ler ela. Então ela foi sempre um livro muito maior do que eu. E eu falei sempre para minhas filhas, muitas vezes quando a gente não sabe as coisas, a gente fala, nossa, como o cara é imbecil. Eu quero só citar aqui, não é questão política não, mas só para dar um exemplo aqui muito simples. A antiga presidente, ela falou assim de estocar vento. Quantas pessoas riram dela, do negócio de estocar vento? É burra. Hoje as maiores universidades do mundo estudam essa questão de estocamento de vento e tem uma multinacional que trabalha só com isso, estocamento de vento. Quer dizer, quando a gente é ignorante e não sabe as coisas, a nossa tendência é ridicularizar o outro, a Bíblia, ou um livro, ou uma pessoa. E a gente não consegue perceber que nós somos os imbecis, às vezes. Nós somos os infantis, como o Santo Agostinho se reconheceu diante da Bíblia. Então, quando a pessoa fala assim, ó, nossa, os animais falavam na Bíblia no início, ah, que ridículo. Eu falei, ridículo é você que não entende os sinais que está ali. O que a comunidade que escreveu está dizendo sobre isso? Né? O que é a Arca de Noé? O cara acha que o cara pegou a arca mesmo e colocou dois animais, um do lado do outro para entrar. Eu falei, lógico que não, porque a pergunta é, se fosse o pica-pau tinha furado a arca, ela nem andaria, né? Navegaria, porque não tem... a arca é o símbolo da comunidade judaica, como a barca é o símbolo da comunidade cristã. Quando a gente entende as coisas, aí você vai entender. É impossível andar sobre as águas. O que significa água? Se você entender, você não vai achar impossível. É impossível vencer os problemas? Com Cristo, não. Quando a gente acredita em Cristo, nada é impossível para nós. Tá? Quando a gente aprende a ler as coisas, passa a ter sentido. Mas quando não é, a tendência nossa é ridicularizar as pessoas mais sábias. Por isso que o meu amigo Sócrates dizia, só sei que nada sei. O sábio reconhece que não sabe nada. O ignorante acha que sabe demais. Tá? Então a Bíblia ela é um grande livro para nós. Ok? Boa Semana Santa para vocês, rezem muito, rezem pelo meu amigo Francisco, que tá dodói ainda, mas tá melhorando, e rezem por todos. Fique com Deus, gente. Até mais. Tchau. Boa noite. Mais.